Meu nome é Renata Vilas Boas, sou pós-doutoranda no Laboratório de Termodinâmica Aplicada e Biocombustíveis da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O projeto científico Biodiesel a partir de subproduto de óleos vegetais é desenvolvido atualmente pela professora Marisa Fernandes Mendes, no qual é coordenadora do laboratório, por mim e pela bolsista de iniciação científica Laura de Almeida. O projeto de biodiesel a partir de subprodutos de óleos vegetais tem como motivações a utilização de matérias-primas secundárias com baixo impacto na cadeia alimentícia, a redução nos custos do processamento e na contribuição na implementação de processo em escala industrial. O projeto tem como objetivos sintetizar o biodiesel a partir do aproveitamento de subproduto no processamento de óleos vegetais, avaliar o potencial catalítico do catalisador e simular uma planta de produção de biodiesel. O biodiesel ele é obtido pelo processo de transesterificação, no qual ocorre através da reação de um óleo vegetal ou gordura e um álcool na presença de um catalisador. Após a finalização da reação, a mistura reacional terá as fases separadas. Essas fases são compostas por uma fase líquida, no qual contém os ésteres e o glicerol, e por uma fase sólida, que é composta pelo catalisador. A fase líquida contendo éster e glicerol será posteriormente separada pela gravidade, e assim os ésteres que foram recuperados pela fase líquida serão purificados e assim chamado de biodiesel. Segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o biodiesel deve apresentar alguns parâmetros analíticos para ser considerado biodiesel. Portanto, o biodiesel deve ser quantificado em relação aos ésteres formados, viscosidade e densidade. Algumas matérias-primas residuais possuem potenciais para ser utilizadas na produção de biodiesel. Uma dessas matérias-primas residuais é o destilado de desodorização de óleo vegetal, que é um subproduto formado na última etapa do processo de refino dos óleos vegetais. Esse subproduto contém um alto teor de ácidos graxos livres e triglicerídeos, o que torna essa matéria-prima potencialmente barata para a produção de biodiesel. Na indústria de processamento de óleos, o processo consiste em transformar o óleo bruto em óleo comestível. Isso é devido ao óleo bruto possuir compostos indesejáveis. Esses compostos prejudicam a estabilidade oxidativa nutricional e a qualidade final do óleo. Portanto, para transformar o óleo em um produto estável e com sabor agradável, é necessário realizar o processo de refino. O processo de refino consiste nas etapas de degomagem, neutralização, branqueamento e desodorização. É na etapa de desodorização que remove os compostos causadores de odores e sabores desagradáveis. E no final dessa etapa é gerado o subproduto, destilado de desodorização, também chamado na indústria de borra ácida. Esse subproduto é recuperado e pode ser utilizado na obtenção de diferentes produtos de alto valor agregado. Um desses produtos é o biodiesel. Bom, dando continuidade ao que foi abordado pela Renata, nós temos uma vantagem com relação à produção de biodiesel, que é a grande diversidade que ele apresenta com relação à disponibilidade de matérias-primas. Nós temos as matérias-primas vegetais, que são as mais comumente abordadas, as matérias-primas animais, né, provenientes da gordura animal, e a gente também tem as matérias-primas residuais, que são um ponto muito importante, porque normalmente essas matérias-primas residuais nós temos o resíduo de óleo de cozinha,
E esse óleo usado em frituras, ele poderia ser descartado no meio ambiente e contaminando posteriormente, né, como uma consequência, a água dos rios e solos. E a gente traz esse material residual como uma alternativa, transformando ele em energia limpa, que é o biodiesel. Então, essa é uma vantagem muito importante relacionada à produção de biodiesel, que mostra para a gente a diversidade que a produção de biodiesel ela pode apresentar. Falando um pouco da importância da pesquisa do planeta, a gente sabe que a questão ambiental ela é extremamente relevante para a viabilidade e para ter um processo satisfatório. E esses aspectos eles são muito importantes porque eles garantem também que o processo ele é ambientalmente viável. E a gente tem alguns aspectos que podem ser abordados, como a constituição de carbono neutro, a questão das plantas capturarem todo o CO2 que é emitido pela queima do biodiesel e a neutralização das emissões de CO2 em carbono e em hidrogênio, né, pela separação que ocorre, ou seja, reduz as emissões do CO2, fazendo com que isso seja uma vantagem na questão ambiental, proporciona, né, o ganho ambiental para todo o planeta justamente devido a esses pontos importantes pela colaboração da diminuição da poluição e do efeito estufa. No âmbito social, nós temos algumas contribuições, que é a questão de evitar a poluição do ar, melhorando a saúde das pessoas, e a promoção também do aumento de empregos devido à produção desse biocombustível. E a gente tem, nesse caso, a junção, né, do campo com a indústria, essa interação entre eles ocorrendo, que é um ponto relevante também na questão da importância da pesquisa para o nosso planeta. Além da parte do laboratório, que foi feita experimentalmente, a gente também teve a parte da simulação. Essa parte da simulação ela foi realizada no DWSim, que é um simulador gratuito, e esse simulador ele tem para a gente muitas vantagens, não só especificamente nesse processo de produção do biodiesel, mas o simulador ele nos dá certas disponibilidades que facilitam com que o nosso processo, ao ser levado para ser implementado na indústria, ele seja satisfatório. Por quê? Dentro do simulador, a gente pode fazer com que mudanças, não só das propriedades, né, mas dos modelos termodinâmicos, elas funcionem para poder facilitar com que o processo de produção ele ocorra e ocorra da melhor forma possível para que o nosso projeto ele seja satisfatório, ele tenha uma boa conversão, ele seja lucrativo e que ele possa ser utilizado industrialmente, que é o nosso objetivo. A simulação, ela faz com que certos erros eles possam ser evitados. E isso também faz com que, de certa forma, economize no projeto. Porque talvez algo que pudesse ser colocado diretamente na indústria, a gente aqui consegue ver se isso vai ser viável ou não, alterar as condições de entrada e melhorar o projeto para que ele, ao ser implementado, ele funcione e funcione bem, funcione de forma satisfatória. Algumas vantagens também que a gente pode falar é que ele indica as falhas, como foi dito, ele facilita também a visualização de propriedades, coisa que a gente não consegue fazer com tanto detalhe na planta industrial, e gerenciar as características físicas dos equipamentos. Aqui nessa imagem a gente pode ver um fluxograma bem simples mostrando como é que ocorre o processo da produção de biodiesel. A gente tem a entrada do metanol, né, que nesse caso é o nosso solvente, do catalisador no primeiro misturador. Logo em seguida a gente tem a passagem desses dois componentes para o segundo misturador, que é onde entra o nosso óleo. A gente tem também a passagem dele no reator, que é onde ocorre a reação, e logo depois a gente passa para a coluna de destilação, que é onde vai separar o que a gente necessita utilizar, que é o biodiesel e o glicerol, que são os nossos produtos e subprodutos, e o metanol e as impurezas a gente ou recicla ou então leva para um descarte apropriado. Falando em si do nosso projeto, a gente tem a simulação, ela foi feita no nosso projeto de pesquisa de diferentes formas. O objetivo principal foi avaliar tanto esses diferentes catalisadores que estão sendo apresentados aí na imagem, que é o NaOH
e o HTHP, que é a hidrotalcida hidroxiapatita, que foi o catalisador que foi sintetizado, que foi produzido no nosso laboratório, quanto observar também se as matérias-primas e os solventes eles seriam apropriados à nossa simulação. A gente tem uma imagem aqui dos catalisadores, como foi dito, as matérias-primas, que é o DDoS, como foi abordado pela Renata, o óleo de soja comercial, que é o óleo de soja que a gente costuma ver em qualquer lugar, que é utilizado para poder produzir também comercialmente o biodiesel, o etanol e o metanol, que são os nossos solventes, que são álcools que são utilizados para reagir na nossa produção do biodiesel. Com isso, a gente tem o mesmo processo, como foi abordado anteriormente, mas o nosso objetivo foi avaliar se esses catalisadores, essas matérias-primas, seriam principalmente viáveis para o processo. E a gente observou que elas sim poderiam ser utilizadas e que o processo ele ia fluir de uma forma satisfatória, ele ia ter boas conversões, ele ia ter bons resultados e ia ser viável para que a gente pudesse continuar e comparado ao que já é utilizado nas produções normais, que costuma ser o NaOH e o óleo de soja, os outros alternativos eles também possuíam bons resultados. Esses resultados mostrados são os resultados da conversão, que mostram que o projeto ele sim foi satisfatório, que ele apresentou altas conversões. Ou seja, ele foi um projeto que, além de ser viável, ele garantia que a nossa alternativa ela estaria de acordo também com os resultados que um projeto comercial já utilizado também teriam como obtenção. Essa daqui é a nossa equipe da LITAB, é composta pela nossa coordenadora, que é a Marisa Mendes, as pós-graduandas, que são Renata Vilas Boas, Isabela Assunção e Ana Guimarães. A gente tem também os alunos da iniciação científica da graduação, que são compostos por mim, Laura Almeida, Gabriela Schemp e Bruno Almeida. Muito obrigada pela atenção.